Eu acabei de ver um vídeo aqui, não tô acreditando que isso é verdade, não. Vou ter que olhar com meus próprios olhos. Galera, isso aqui é um filme, tá? Truque de Mestre 2, ó. Tá na Netflix, tá? Depois vocês podem pesquisar aí. Esse é um policial, ele tá atrás dos maiores bandidos do mundo. E eu falei, não, deve ter visto coisa demais. Só pode estar errado. Olha ali, tropa. O que vai acontecer? Olha ali, olha de quem tá a ficha ali. Olha de Maiores ladrões. aqui, ó. Tá na Netflix, tá? Vocês podem procurar. É o minuto 40 e 38, ó. Olha quem tá ali, é coincidência. Eu vou verificar isso aí, gente. Vamos verificar isso. Eu quero ver se isso é verdade. Ele não ia fazer essa montagem, Larissa. Será? Eu acho que é verdade. Eu acho que eu vou procurar. Procura aí, gente. Comenta nos comentários se isso é verdade. Eu quero saber.